Bom dia, traders! Sejam bem-vindos ao programa Gol do Dia e 3 coisas movem os mercados hoje. Pressão dobrada nos mercados após a fala em Davos e a decisão da Suprema Corte sobre testando a independência do Federal Reserve. Lá em Wall Street, o mercado tenta se estabilizar após o sell-off das Big Techs, ou seja, as vendas em massa, e com Netflix despencando no aftermarket. A elevação do tom nas tarifações de até 200% sobre vinhos franceses na mesa estão ligados à Groenlândia. 2 eventos para você ficar de olho. Hoje, discurso em Davos às 10h30 e ao meio-dia a decisão da Suprema Corte envolvendo o caso da diretora do Federal Reserve, testando a autonomia do Banco Central. Os mercados asiáticos, voltando o óleo para este lado, fecharam em queda na madrugada de hoje. Os títulos japoneses testando recuperação após o estresse e os investidores buscando proteção. Ouro e prata buscaram máximas novamente. Ou seja, fique de olho no risco político, no ruído institucional e os ajustes pós-rally das Big Techs mantêm o mercado na defensiva, trader. E o que você tem que saber com isso? As notícias, as oportunidades nos gráficos para você ficar atento às oportunidades. Eu me chamo Fabrício Nicolau e seja bem-vindo ao nosso programa Gol do Dia. E eu já peço para você, é novo aqui, se inscreve nesse canal. Se já é inscrito, deixa aquele baita joia que me ajuda bastante. E se quiser me ajudar um pouquinho mais, ative o sininho para ser avisado e compartilha o link do vídeo com o seu amigo e fala, vamos embora aqui para os mercados internacionais. Vamos então, pessoal, às oportunidades aqui no nosso programa Gol do Dia. E deixa eu alterar a nossa tela aqui. Tá, ok. Eu vou fazer um convite para vocês, pessoal. Tá, eu vou deixar na tela aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo um convite para vocês. Deixa eu só ajustar a minha telinha aqui. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Ok. Na tela aí para vocês. Seguinte, pessoal. Ó, na semana que vem, no dia 27 de janeiro, 27/1, vai ter o nosso webinar gratuito pela Easy Markets. Tá? Então vai ser às 8 horas da noite, já se programe. O link eu vou deixar aqui nos comentários deste vídeo, tá? O melhor setup para o gráfico de 5 minutos para você operar com mais segurança. O que você precisa fazer a inscrição? As vagas são limitadas, ok? Você precisa cadastrar seu nome, sobrenome, seu melhor e-mail e o seu telefone, ok? E fazer a inscrição para esta baita aula. E melhor, você pode ligar sua câmera, seu áudio e interagir ao vivo comigo, ok? Não perde tempo, se cadastra, o link está na descrição deste vídeo, ok? Vamos lá então para as manchetes, pessoal. Nós temos hoje então a questão às 10h30 da questão do discurso em Davos, tá? E o Scott Bessent minimizou ameaças que chegam, né, lá em Davos em relação às tarifações, né, em relação à anexação à Groenlândia, ok? Ele começou a deixar de lado, pediu para a Europa aceitar para ficar mais tranquilo, mas eu entendo que é uma jogada de mestre. Em outro momento eu explico melhor isso, ok? Tá? Bom, a Wall Street tenta se recuperar depois das vendas em massa que nós tivemos ontem, tá? Os futuros americanos subindo em leve queda hoje, Dow Jones em leve queda também em 0,09% positivo e Nasdaq, perdão, em 0,06 positivo, trocando os nomes aí. O índice do medo segue controlado agora nos mercados, né? Negativo, e quando o índice cai, o índice do VIX, índice do medo, as bolsas tendem a subir, ok? Principalmente o índice americano, no caso. O Dow sobe também 2%, né? Ainda com um cenário incerto, né, do que está acontecendo por aí. Lembrando que nós temos notícia hoje, tá? A gente vai acompanhar aqui as notícias agora. Vamos aqui para o nosso calendário econômico. O que nós temos hoje, pessoal? Daqui 13 minutos, agora são 8h47, tá? Nós temos algumas notícias de juros de 30 anos, de hipotecas nos Estados Unidos. Baixo impacto, nada tão relevante, ok? Nós temos aqui, mais importante, às 10h30, o discurso aqui, tá? Lá em Davos, às 10h30, ok? Discurso do presidente, ok? Tá? Nós temos também no mesmo horário índices de matérias-primas no Canadá, para quem opera os pares do CAD, vai agitar uma média volatilidade neste ativo, ok? Vai ter também discurso de Wood, vice-governador do Banco Central da Inglaterra, médio impacto também às 11h15 e mexe com os pares da Libra, os GBP, tá ok? Às 12 horas tem vendas de moradias, gastos de construções nos Estados Unidos e vendas pendentes, tá? Então, médio impacto também pode dar uma volatilidade maior neste horário, né? E às 12 horas sai a decisão também da Suprema Corte em relação a Lisa Cook,
uma dos membros do Federal Reserve, né? Que sobre a questão de manipulação, né? Enfim, sobre a questão de que elas manipulou o indiciamento, né? Que ela manipulou alguns gastos de suas residências, ok? Às 14 horas tem uma prévia do Fed de Atlanta, discurso da Christine Lagarde às 13h45, mexe com os pares do euro, né? Ok? Média volatilidade. Então o mercado segue uma manhã mais agitada, horário do almoço também, bastante movimentação entre meio-dia, 1h45, né? Até as 14 ali. Lógico que, pessoal, é importante, né? Sentir o impacto, né? A gente espera uma volatilidade maior, mas às vezes a leitura vem até pior do que a gente espera, né? Mas já se programa que esse horário pode sim ter movimentação, ok? Às 15 horas tem leilão de juros nos Estados Unidos de 20 anos. E às 14h30, pulei um pouquinho aqui, ó, fluxo cambial estrangeiro, tá? Médio impacto também. Tem estoque de petróleo final da tarde, notícia na Argentina e às 15h30 também relacionado ao euro, discurso de Nigel, presidente do Bundesbank da Alemanha, médio impacto nesse horário também. Tá? À noite a gente tem ali, iniciando a noite ali, Nova Zelândia, com vendas no varejo, médio impacto, e no mercado asiático, às 8h50, no Japão, balança comercial, também média volatilidade, ok? Lembrando que nesse horário já começa a abrir Japão, China, tá? Entre 21 às 10 horas, ok? E às 21 tem também notícia na Austrália, relacionada aos pares do Audi. Quem opera Audi USD, né? Ou qualquer par com Audi vai ter essa média movimentação, porque tem taxa de desemprego na Austrália e variação de emprego às 21h30, ok? Certo, pessoal? Então, atento, trader, a essas movimentações. Vamos então às oportunidades aqui dos gráficos. Começando aqui com o principal índice americano, estamos num time frame aqui de 1 hora e, pessoal, o time frame aqui de 1 hora aponta aqui no S&P 500, principal índice, aponta um cenário mais de queda, de indecisão aqui no caso, né? Então quer dizer o quê? Nós tínhamos ali ao longo da madrugada de ontem à noite, né, uma movimentação melhor, né? Temos esta mínima aqui, tá? É uma mínima da semana e neste exato momento ele já segue fazendo um pivô de baixa, tá? O que é um pouquinho preocupante para quem está apostando no mercado mais otimista, né? Lógico, nesta região aqui até os 6.820 a gente tem uma região de orders blocks, mais compradores nessa região, mas se o volume estiver forte, tá, pessoal? Não há o que segure esta movimentação. Deixa eu colocar aqui que sumiu o meu indicador MACD, tá? Ok, aí, agora veio os dois, apareceu de novo, né? Então é o seguinte, o que eu quero dizer, pessoal? Perdendo esta mínima aqui, tá? Caso esse candle venha aqui, ó, o MACD tá querendo trocar de eixo aqui, tá? Então é um cenário aqui de atenção. E o que pode acontecer, né? Trocando de eixo, volume vendedor e rompendo esta mínima aqui, tá? E pode também ter cruzamento no mesmo momento que caso comece a cair aqui no próximo candle ou romper esta mínima, a gente pode ter um cenário mais de queda forte, né? Rompendo esta mínima, tá? E aí, pessoal, ele vai buscar aqui novas faixas de preço, pode até estabilizar por aqui, nesse meinho aqui, tá? Ou buscar essa nova faixa aqui no 6.740, tá? Ok? Certo? Porém, pessoal, acho que o importante também ficar de olho ó, ele tá vindo numa venda em massa aqui, então pode fazer a trocação dos eixos aqui do MACD. Porém, no próximo candle ali, às 9 horas iniciando, tá? Às 9 da manhã inicia um novo candle da uma hora, tá? Se ele começar a vir positivo e começar a fazer uma reversão, a gente pode também, se você esperar fechar esse candle, ele pode fazer um padrão de fundo duplo, né? E aí rompendo a linha da neckline, a gente confirma a reversão, tá? Mas é um cenário que precisa da confirmação, ok? O que está mais propício, pessoal, como o mercado está um pouquinho mais fraco na parte dos compradores, né? E ele vem de uma tendência de queda, é ele buscar um teste aqui nessa mínima, e aí é o que a gente vai esperar acontecer, romper nessa mínima, ele pode fazer um movimento mais intenso na venda, né? Ok? Mercado asiático, vamos ver como foi o mercado asiático. Índice Nikkei foi um mercado de alta, tá? Mercado bom, por sinal, e fechou aqui em alta ainda, tá? No dia de hoje, os futuros seguem abertos, mas com uma liquidez menor, porque os mercados asiáticos estão fechados. Base de preço nós temos nessa região, no 52.200, segurando um pouquinho os rombos no setor americano, né, que segue em queda. Já os mercados japoneses, né, fecharam muito bem, ok? E pode querer fazer uma base de preço ao longo do dia para continuar esse movimento e esse teste aqui de resistência aqui em cima, tá? Na China, HK50, o índice HK50, índice da China, tá? Ele também fez um movimento altista
ao longo da noite, abriu com gap de alta e depois devolveu todo o movimento ao longo da noite, né? O índice HK50, ele é um índice conhecido, pessoal, pela alta volatilidade dele, né? E neste exato momento, ele está querendo fazer um cenário mais de queda também. Então, quer dizer o quê? Ele buscando esse movimento aqui desta mínima também, tá? E isso pode ser rapidamente, porque ele tem essa alta volatilidade, ele vai romper esta região, vai romper esta região aqui e vai buscar a mínima da semana. E aí, pessoal, a gente tem que fazer aquele teste, né? Para quem me conhece, rompimento bom, ele tem que andar. E se ele vir buscar esta mínima da semana, ele vai buscar um teste de rompimento. Se romper, né? A gente fala rompimento bom é romper com volume, né? Ele anda fortemente, tá? E aí a gente busca uma nova faixa de preço também. Tá? O cenário é mais para queda mesmo também, tá? Apontando graficamente falando. Já no índice da Austrália, queda livre também, ó, já está querendo romper a região de order block. Vamos ver como foi na Europa. Índice DAX da Alemanha, principal índice econômico, já rompeu o mínimo, bom foi o que acorda. Nós tínhamos uma mínima aqui, rompeu e foi-se embora, tá? Então, Europa caindo também. O cenário aí da tensão aumentando em relação à anexação da Groenlândia. Porém, nós temos o discurso hoje e nós temos algumas notícias, como mencionei para vocês, para ficar de olho. E dependendo da fala, pessoal, dependendo como for, pode mudar toda a reversão do mercado aqui, ok? Ou desandar de vez, né? O que eu acho que é menos provável também, tá? Acho que vai ter um mercado mais na defensiva aí. Vamos pegar aqui no Reino Unido, Libra britânica, ó, também em queda, sem força, e vai dar cruzamento de venda já nos próximos minutos, tá? Aqui no gráfico de 1 hora, mas se você for descer o time frame de 30 minutos para operações mais rápidas e curtas, cruzando agora também, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nas ações. A gente pegou o Netflix aqui com queda forte, tá? E hoje no aftermarket aponta mais queda na Netflix após o seu balanço não vir tão bom, ok? Então, ó, caiu fortemente ontem, tá? Fechou em queda e hoje pode tentar uma recuperação, mas ainda veja um cenário queda ainda caso o índice americano continue num movimento de baixa, tá? Nvidia também fechou num cenário de queda, abriu com gap de baixa, tá? Nvidia, pessoal, aproveita a liquidação, tá? Ela chegando no 175 tem uma região aqui de segurar, estabilizar e até lateralizar, e aí preços mais em conta, a gente tenta aproveitar a reversão quando confirmar, ok? Já na Tesla, deixa eu dar uma olhadinha na Tesla, mesmo gráfico da Nvidia, tá? Mesma situação. Vamos para commodities. Petróleo Brent. Petróleo Brent disparou hoje. E ó, petróleo Brent ganhou a média de 200 períodos no time frame de 1 hora. Tendência mais altista. Fez uma região de choque, que é uma mudança de estrutura de caráter, né? Uma mudança na estrutura, tá? E tem aqui um cruzamento de compra, ok? Então, o petróleo Brent tem uma grande chance dele querer fazer um pullback por aqui, uma correçãozinha de um fundinho e voltar a subir. E aí testar a máxima, que seria também a máxima da semana, e fazer essa sequência de alta e um possível novo recorde na máxima da semana. E se, lembrando, rompimento bom, ele tem que andar, ok? Vamos aqui para a dominância do dólar no mundo todo. O dólar segue mais fraco aqui, tá? Perdendo a nossa estrutura de alta, vai fazer já uma mudança de caráter, ou seja, um choque, né? Onde eu mudo a movimentação da estrutura do preço, né? Então tá querendo fazer esse rompimento, e aí, no caso, o dólar mais fraco no mundo todo, lembrando que alguns pares que são correlacionados acabam valorizando, principalmente EURUSD, Libra Britânica, né? Tem bastante movimentação nesses ativos aí quando o dólar tá mais fraco, né? Eles valorizam euro, Libra. Vamos ver o Shell aqui, ó, máximas históricas. Quem diria, $4.800, tá? O Shell segue firme e forte em alta. Quem aproveitou este rally desta semana, lavou a semana, bateu a meta e tá feliz da vida, tá? O que eu quero dizer aqui, o Shell, pessoal, ele tá querendo fazer agora um afunilamento, né? A gente chama esse afunilamento de uma triangulação, tá? Uma triangulação aqui entre a máxima e entre esse padrãozinho de inclinação de leve alta, tá? Porém, pessoal, tá? Vale lembrar que caso a gente tenha mais tensões, ele vai varar essa região e vai renovar mais máximas aqui da semana, tá? Agora, se a gente vê um discurso mais tranquilo hoje, uma movimentação mais tranquila, apazigadora, e até com confirmações de outros países, né, europeus, no caso o discurso lá americano seja bom, você vai perceber que o Shell, no caso as bolsas vão subir e o Shell vai começar a corrigir e até quebrar essa estrutura, fazer uma nova mudança de estrutura do preço, ok? Bitcoin, pessoal, o Bitcoin estava num cenário bom, mas sentiu agora a queda
junto com o SP500, tá? O Bitcoin está acompanhando bastante o SP500, o SP500 cai, o Bitcoin cai junto. Então, final de semana abriu com gap de baixa a Bolsa Americana, por conta da tarifação lá entre os franceses, os 8 países europeus, com os Estados Unidos. O Bitcoin abriu fortemente, derretendo aqui, ó. Inclusive agora, SP500 caindo, o Bitcoin também segue caindo também, tá? A madrugada de hoje foi um pouquinho melhor, ele deu essa movimentação altista, mas depois aqui ao longo da noite, entre 2 a 3 da manhã, perdeu força e lateralizou e agora perdendo essa movimentação lateral que nós tínhamos aqui, tá? O Bitcoin, pessoal, aqui, ó, um time frame maior no semanal, lembrando que no semanal a gente tem um cenário de lateralização, tá, no Bitcoin, tá? E ele vai chegar numa região de decisão, um cenário bem parecido das outras vezes, tá, pessoal? Que foi, acho que essa aqui, ó, em março. Ó, março, abril, ficou até um mês basicamente lateral, né? É isso mesmo. Então, pessoal, aqui também, mesma coisa, ó, tá? 24 de novembro, deixa eu ver, dezembro. Aqui tá um pouquinho mais numa região de lateralização. O que eu quero dizer é que no semanal nós temos uma linha de alta exatamente aqui, tá? Exatamente aqui nesta linha. Tá? O preço está batendo e tentando se manter aqui para cima. Caso ele se mantenha, pessoal, as próximas horas vir começar em alta, a gente vai tentar daí nas próximas horas um reteste de novo aqui nessa região. Já testamos uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes, tá? E na sétima vez, quem sabe a gente vem para romper essa região e fazer uma continuidade do preço altista também. Isso é o que se espera no Bitcoin, mesmo porque a tendência no longo prazo é altista, tá? Ok? Mas, né, todo cuidado é pouco. Estoura uma guerra, estoura uma crise e o Schautt precificando essa questão de risco de incerteza, né, faz com que ele possa, por exemplo, se acontecer isso, quebrar essa estrutura de alta e aí a gente vê um mercado derretendo também. Muito mais, ok? Certo? Vamos então aqui às oportunidades nos pares cambiais. Começando aqui com o par de ativo EURUSD. O par de ativo EURUSD com o dólar mais fraco, o par de ativo começa a subir, né? O EURUSD começa a valorizar, porque está inversamente proporcional à questão ali da dominância do dólar, né? E aí, se o dólar está mais fraco no mundo, o euro valoriza. Tá? Então, isso é o que está acontecendo. O EURUSD, pessoal, a volatilidade foi tão grande nele que, olha, você percebe que... Deixa eu colocar aqui no gráfico de 1 hora. Aqui. Tão grande que ele ganhou força para romper essa região de bola a bola, que é 1,17, uma região de 0,0. Rompeu com 2 candles de força, de volume forte, tá? Neste exato momento ele está fazendo aquela base de preço, segurando por aqui, um baita suporte aqui, ok? E aí vai tentar reencontrar, né, um caso das médias móveis, ok? Fazer um reencontro das médias, né? E aí a gente fazer um novo cruzamento. E aí você pode tentar aproveitar, dependendo de como for esse cruzamento, o movimento, seja de alta, né, rompendo até essa resistência aqui, pessoal, ele vai liberar um rally altista, tá? Então, fique atento aí ao USD, as oportunidades, e caso também perca essa mínima aqui dessa setinha, pessoal, também dá para pegar ele dentro, essa volta dentro do canal aqui de 1,17, região de bola a bola. Já o dólar canadense segue mais fraco também, o dólar americano perdendo força frente ao Canadá, tá? O SDJPY, o dólar também menos forte em relação à moeda japonesa, inclusive está mais forte. E aí o dólar, o caso do par primeiro aqui, o USD, acaba desvalorizando. Ó, mínima aqui, pessoal, se perder essa mínima, vale um baita scalp rapidinho até esta região aqui, que é uma região um pouco mais curta, tá? Por aqui, tá? Ok? E se quiser, às vezes, esperar ele fazer a confirmação, deixar a queda e fazer uma confirmação e pegar a reversão dele, também dá, tá? Também dá, certo? Ok? Deixa eu ver aqui qual outro ativo. Fala para nós aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no GBP/USD. Queda, ó, pivô de baixo. Vai cair mais também. Vai buscar aqui order block no 1.33940. Alguns pares, pessoal, hoje, em relação ao mercado brasileiro, por exemplo, o dólar, mini dólar, né? Segue aqui numa retomada ainda altista, né? Segue numa retomada altista. Abriu em alta, inclusive. Tá? Abriu em alta. Já o mini índice, máximas e máximas históricas, né? O mini índice ontem também conseguiu um feito aqui, conseguiu chegar a ser negociado aqui. Deixa eu pegar o mini índice. Opa, tá no mini dólar. É o mini dólar aqui, é o mini índice, perdão.
chegou a ser negociado aqui gap de alta, volume forte, subiu 3.000 pontos, né? Encontrou a resistência que seria a máxima da semana, mas renovou máxima também. Neste exato momento ele fez um pullback, está subindo e está querendo cair de novo, né? Eu acho que é importante ficar de olho hoje essa linha aqui, onde ele destaca que é 1.250, né? Essa é uma linha onde eu destaco que é uma base de preço. E ele perder nessa região, aqui para cá, daqui para baixo, né? A ideia aqui é ele, por exemplo, fazer um teste aqui, perder essa mínima, e aí ele corrige até essa região de order block aqui, tá? O que eu acho provável também, pessoal, no caso do mini índice, isso aqui é só caso ele rompa essa mínima. O que eu acho provável é realmente ele vir testar aqui, romper essa mínima e buscar essa outra região de order block, que é essa região aqui embaixo, e pegar uma reversão, ok? Certo? Aqui no caso do mini índice. Ah, Fabrício, mas se o dia for otimista, as falas e tudo mais, né, vai só para romper essa região aqui, ó, pessoal, tem que ter volume, tem que ter força compradora para poder romper esta região aqui e retomar um movimento altista do que propriamente este movimento aqui, ok? Certo, meus amigos? Bom, fica aí atento às oportunidades, às notícias que eu estou deixando para você e peço para você, se você é novo aqui, se inscreve no canal. Se já é inscrito, deixa aquele baita joia que já me ajuda bastante. E ative o sininho para ser avisado de todos os conteúdos. Um grande abraço a todos. Não esquece, pessoal, vou deixar o link aqui do nosso webinar gratuito, tá? Vou deixar o link nos comentários do vídeo. Se você quiser participar, é de graça, não paga nada, tá? Mas você vai precisar fazer o seu cadastro aqui, nome, sobrenome, e-mail, né? E telefone, porque o pessoal pode te contatar para te ajudar também em alguma situação, tá? Então, garante sua vaga, faz a inscrição e vem comigo dia 27/1 às 8 horas da noite. As vagas são limitadas e o melhor, é gratuito, ok? Chega por hoje, até amanhã.